Em Ribeirão Preto, Franca e Barretos foram mais de 38 mil inscritos no Enem. Isso representa um aumento de 12% em relação ao Enem do ano passado. E foi nessa primeira etapa, que teve a temida redação para muitos. O tema foi Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Segundo alguns especialistas, não foi um tema tão óbvio. E é para falar sobre esse assunto que está aqui comigo o coordenador pedagógico Henrique Júnior Felipe. Professor, seja bem-vindo ao SP Record. Me diga uma coisa, foi um tema óbvio ou não foi um tema óbvio? Boa noite, Rafael. Não se esperava um tema como esse, embora o Enem cobre temas de grande relevância social, esse é um tema de grande relevância, mas há 2 anos atrás eles haviam cobrado um tema parecido, então não se esperava que o Enem viesse novamente com o que se cobrou a valorização de populações tradicionais, não se esperava, realmente nesse ponto surpreendeu. Agora, como é que vocês tratam aí é claro que existe uma preparação do aluno, durante o ano todo, como é que vocês tratam isso para um tema que vai ser uma surpresa ali, digamos? A gente costuma pensar em grupos de temas, digamos assim, Então a gente pega, por exemplo, a questão ambiental e os temas correlatos, a crise da água, os sistemas climáticos e, por exemplo, as questões referentes às minorias políticas, Mulher, a questão do negro, a questão do indígena. Então a gente trabalha digamos assim, por grupos temáticos. Tá. E aí desenvolve-se uma forma de pensar esses problemas que poderia ser aplicado a problemas semelhantes, digamos assim, Professor, tem uma fórmula pronta? Como é que às vezes a gente vê ali na internet, dando algumas orientações, faça isso, isso e isso, estrutura uma redação. Isso funciona ou não? Então, fórmula pronta, texto pronto não costuma funcionar. Não costuma funcionar. O que a gente costuma dizer é o seguinte, tem alguns ingredientes, digamos, há uma receita aí, mas essa receita passa, por exemplo, por um bom planejamento do texto, um domínio também da estrutura textual, e isso se treina. Isso se treina, correto? E o aluno vai dominando esses instrumentos e depois ele ganha uma certa autonomia. Uma coisa que não acontece é você dar uma redação pronta para o aluno decora, vai lá e faz. Isso não costuma dar certo, embora nas redes sociais a gente encontre muitas, tem bastante. Mas o correto mesmo é o aluno compreender o que é um texto dissertativo, compreender o que é a estrutura do texto, um bom planejamento, e é isso que vai fazer a diferença na hora dele encarar qualquer tema. Professor, agora a correção da redação, ela é bastante criteriosa, Como é que é? Tem 2 avaliadores e depois pode ir até para um terceiro? Sim, Rafael, sim. São 2 avaliadores, Cada um dá uma nota e se houver uma discrepância, a nota final é a média entre as duas. Se houver uma discrepância de 100 pontos, entre a nota A e a nota B, isso vai para um terceiro avaliador e ele desempata, Aí é a que estiver mais próxima dessa terceira nota. Pode haver uma outra discrepância e vai até para um 4º avaliador. O processo todo é muito bem feito, O processo já de bastante tempo que ele vem sendo aplicado, então ele vem funcionando a contento, digamos assim. A nota realmente corresponde àquilo que o aluno tirou, Bom, a gente passou pela redação do Enem, os alunos, os participantes, só que agora a gente tem vestibulares aí, durante o final do ano e tem redação também. A temida FUVEST, por exemplo. Tem um peso importante a redação na FUVEST? Tem um peso importante. É importante dizer que tanto o Unicamp quanto a FUVEST, que estão por aí, e a VUNESP também, eles têm as primeiras fases que estão acontecendo agora, da Unicamp já foi, e a redação vem na segunda fase, O procedimento é o mesmo, Você tem que se preparar porque o peso é muito grande. Na FUVEST, por exemplo, ela chega a equivaler a metade da prova de língua portuguesa, que é metade da prova da segunda fase. Então, costuma fazer a diferença, costuma ser aquilo que realmente põe o aluno na universidade. A gente fala aí da redação, de técnicas e tudo mais, professor? Mas português é a base para fazer uma boa redação, Com certeza. O domínio da língua é essencial. O domínio da língua é essencial. O texto ele tem uma estrutura, Então você precisa ter uma noção de planejamento, Então eu costumo dizer, Rafael, que é o seguinte: fazer um bom texto é como você fazer um bom edifício, Então você não chega construindo já as paredes, você faz um planejamento, você desenha, Então depois você vai fazer o revestimento, você vai fazer até chegar no acabamento. Então é um processo em que você parte
de um planejamento para uma estruturação, e essa estruturação, obviamente, os tijolos, digamos assim, desse edifício são as palavras, né? As palavras, as frases, os parágrafos e o domínio das técnicas, né, de composição de frases, da gramática, né, é fundamental, não tem como escapar, tem que dominar a língua. A gente sabe que a preparação para o vestibular, para o Enem, enfim, é feita aí durante o ano todo, né, professor? Sim, mas para quem ainda está ali precisando de uma ajuda na redação que vai ter na FUVEST ou de outros vestibulares, dá tempo ainda? Tem tempo. É claro que o ideal é você começar desde o início do ano, né? A gente calcula aí uma boa preparação, 30 semanas, né? Que é o tempo que você tem do começo do ano letivo até as provas. Mas dá tempo, como eu te disse, dá tempo de se apropriar de uma boa técnica, tá certo? E treinar para a FUVEST, a gente tem aí, creio eu que 70 dias, né? Final de dezembro, né? Não dá um pouco menos, né, que isso? Pouquinho menos. Pouquinho menos que isso, mas há tempo. Tá? Há tempo, é bom procurar já, mesmo aquele que ficar muito próximo da linha da nota de corte, né, que não tem certeza se vai para a segunda fase, é bom treinar. Professor, para a gente encerrar, domingo que vem tem a outra fase, agora são, acho que exatas, se eu não me engano. Ciências da natureza, matemática. E mais voltada para o pessoal da exatas, né? Expectativa boa aí para os alunos, também contou a preparação para ver como é que vai estar ali no domingo, né? Com certeza. Uma boa dica é aquilo que eu te falei, também, né, exige a preparação, as ciências da natureza, a matemática, né? Mas uma dica interessante é que eles utilizam uma técnica que é a teoria da resposta ao item, né? Tá. Então, uma boa dica é evitar chutar. Né? Por quê? Porque a nota é dada em função do padrão de respostas. Então, se o aluno acertou 10 difíceis, né, e errou 3 fáceis, eles têm lá um algoritmo, né, que vai saber. Que consegue pelo padrão de respostas, então chutou. Aí a nota vai lá para baixo. Entendi. Então, o ideal é fazer todas as questões que você sabe, as médias você volta para resolver depois, e as difíceis você fazer com certo critério. Perfeito. Professor, agradeço bastante a presença do senhor aqui no SP Record. Muito obrigado. Boa sorte aí para os alunos na próxima etapa. E boa sorte. Obrigado, professor.